Olá, esse é o Conexão. Ir ao teatro está longe de ser a atividade cultural preferida dos brasileiros. Um levantamento feito pela consultoria especializada J. Leiva mostra que só 31% da população nas capitais assistiu a uma peça no período de um ano. A pesquisa divulgada em julho ainda indicou que 55% do público eram dos segmentos A e B, os mais ricos. Os dados abrem espaço para alguns questionamentos sobre a democratização do teatro, tanto do ponto de vista dos visitantes quanto dos produtores. Quem vai participar dessa reflexão com a gente é a atriz e diretora teatral Inês Viana e também a atriz e produtora Kelly Skelfs. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Começo perguntando aqui para a Inês, essa questão da democratização do teatro é só uma questão de preço e de custo, na sua avaliação? Eu acho que também, mas eu acho que também a gente podia ter um subsídio maior, né? Eu acho que não há interesse muito assim da parte do governo que tem essa democratização e nem a descentralização, que eu acho que é uma palavra de ordem agora, que a gente também tem que percorrer e tem que furar esses bloqueios mesmo, né? Então eu acho que assim, tem uma questão de custo, sim, que fica caro para quem faz e caro para quem assiste. Então tem uma conta aí que não está fechando direito. E, de qualquer maneira, eu acho que também, como você acabou de falar, assim, as pessoas às vezes não vão porque não têm acesso. Então, como fazer chegar, né? Como você pensar num projeto de cultura, e eu não digo só no teatro, não. Eu digo também nas outras áreas mesmo, assim, artes plásticas, cinema, música, enfim, tudo que envolve a cultura, dança, performance. Como fazer isso chegar às pessoas, né? Elas se interessarem e querer assistirem outras formas de arte ou outro do mesmo, né? Outras peças teatrais, enfim. Como fazer isso? Eu acho que isso é que a discussão está um pouco nisso e tem muita gente fazendo. Como a Kelly, por exemplo, aqui estava dando um depoimento lindíssimo dela, que ela vai atrás de um sonho dela mesma. Ela resolveu fazer um festival. Durante quanto tempo você está fazendo isso? 6 anos. 6 Quer dizer, anos. são iniciativas independentes, né? Que passam totalmente independente, ao largo do financiamento por um amor tradicional. né? por um amor à arte, por um amor ao teatro, um amor, enfim, por querer transformar e ela vai e faz esse E pela minha festival. própria dificuldade, assim, a minha primeira inserção no teatro na vida foi na escola. Eu estudei numa escola pública em Brasília, que tinha a Escola Parque, que lá tinha aula de artes. Então, assim, eu já tinha entendido que o teatro faz parte da parte educacional das crianças, enquanto eu era criança. Quando eu me tornei atriz, eu comecei a viver a dificuldade de atuar. Eu pensei, nossa, eu me formei e eu não atuo. Como eu vou fazer para mudar isso? Então, através da minha dificuldade, eu criei o festival. E observando outros artistas tão talentosos que não se autoproduziam. Aí eu imaginei, bom, se a gente se unir, a gente vai conseguir gerar oportunidade para os artistas e ainda formar plateia, porque eu não pretendo fazer esses projetos cobrando ingressos muito caros ou até mesmo com distribuição totalmente gratuita. Eu li um pouquinho da sua história e o que me chamou a atenção foi o fato de você propor atividades gratuitas, né? Você realmente acredita que é possível levar o teatro de maneira gratuita, de forma geral, para o público? Eu acredito. E assim, eu acredito mesmo que essa transformação ela tem que ser desde cedo. Então, dentro do meu festival, eu criei um festival infantil, todo idealizado, produzido pelas crianças das comunidades próximas ao meu bairro. Isso aqui no Rio de Janeiro? Isso aqui no Rio de Janeiro. Quando eu fui atrás dessas crianças na comunidade, quase nenhuma delas tinham ido ao teatro. E quando eu fui convidá-las para serem as idealizadoras de um festival infantil, para elas escolherem as peças que elas queriam assistir, elas ficaram tão fascinadas com aquilo que os familiares delas não estavam acreditando, tipo assim, que achavam que iam ter que pagar alguma coisa, porque além de tudo isso, eu ainda pagava um cachê simbólico para que essa criança comprasse um livro, investisse em alguma coisa de material. E aí eu percebi que no ano seguinte o público triplicou. Quando chegou a van para buscar eles na comunidade, ali na portinha, eram tantas crianças que eu tive que chamar 2 Ubers para poder ajudar. E assim,
até então, aquela galera nunca tinha ido ao teatro mesmo. Aí eu comecei a entender que não tem que cobrar, teatro tem que ser para todos, não tem que ter essa segmentação A e B. Você tocou num assunto interessante, a gente, na abertura do programa, citou uma pesquisa que foi realizada nas capitais, que mostra que realmente 1/3 da população brasileira, por exemplo, só frequenta atividades que sejam gratuitas. A gente já até tratou desse assunto aqui no Conexão e eu queria chamar para a conversa agora o coordenador da pesquisa e diretor da consultoria J. Leiva, o João Leiva. João, você me escuta bem? Estou te escutando, Bernardo. Maravilha, bem-vindo aqui ao Conexão. Eu queria devolver a pergunta para você. Esse dado que mostra aí que uma parcela menor da população brasileira de fato frequenta o teatro mostra que, em comparação com outras atividades, o panorama teatral aqui no Brasil, em termos de frequência, é um pouco menor, né? Então, Bernardo, quer dizer, o número que a gente tem da pesquisa é que 31% das pessoas entrevistadas, que foram pessoas só com 12 anos ou mais, foram ao teatro. Se a gente olhar esse percentual e comparar com o cinema, a gente tende a ter uma leitura negativa, né? Porque no caso do cinema foram 64%. Mas se a gente olhar em números absolutos, eu não vejo esse número de uma forma tão negativa, não. Porque quando a gente fala de 31%, nesse universo de 12 capitais, a gente está falando de 10 milhões de pessoas que foram pelo menos uma vez ao teatro. E com certeza, nesse grupo, tem um percentual razoável, que a gente não tem como precisar exatamente, mas sabe por uma questão de experiência, que são pessoas que tiveram alguma oportunidade gratuita, senão não teriam ido. Né? E muito trabalho hoje de escolas, levando teatro até os jovens. Né? No caso de São Paulo, por exemplo, você tem os CELS, que oferecem várias peças gratuitas. Então, a gratuidade, acho que exerce aí um papel importante, como a Inês e a Kelly estavam falando. Mas, na sua avaliação, o que pesa, assim, comparando ainda com outras atividades que apresentaram uma adesão maior do público nessas capitais que foram estudadas? Que fatores, na sua avaliação, pesam para que a frequência no teatro seja menor? Escolaridade e renda. Sendo que a escolaridade, em primeiro lugar, o teatro é a atividade que mais depende de as pessoas terem um bom nível de escolaridade para terem interesse em ir até ele. Né? Então, para você ter uma ordem de grandeza, a gente chegou num percentual de 31%, né, de pessoas que foram ao teatro. Se eu olhar só para as pessoas que têm ensino fundamental, esse percentual é de 17%. Cai bastante. Agora, se eu olhar para quem tem ensino superior, 55% dessas pessoas foram ao teatro, quer dizer, um percentual substancialmente maior. Só que qual que é o problema? O problema é que só 24% das pessoas têm ensino superior. Ou seja, o público do teatro acaba ficando restrito. Não restrito, mas assim, principalmente concentrado entre pessoas com ensino superior e de alta renda, que moram nas zonas mais ricas das cidades, onde a oferta de salas é maior. Né? Eu não lembro se foi a Inês ou a Kelly que comentou isso também, uma questão de descentralização seria fundamental. A oferta é importante, mas hoje, respondendo diretamente a sua pergunta, fatores fundamentais, primeiro lugar, escolaridade, segundo, renda. Pois é, até queria trazer aqui para o estúdio, perguntar para a Inês, o João comentou aí, abriu os números, né? A gente está falando de 10 milhões de pessoas que frequentaram o teatro. Realmente, se a gente abre um número, a gente fica espantado. Agora, isso em termos de população brasileira, ainda assim, é um número mais restrito. Não, agora, ele estava falando uma coisa muito interessante, que é o seguinte, essa coisa da escolaridade também, que a gente não está acostumado a ter dramaturgia nas escolas. O que eu lembro que eu estudei numa escola sensacional, que eu era obrigada, entre aspas, a ler um livro por mês, por mês, e fazer um resumo. O meu era uma escola de freiras até, no Flamengo, mas que eu era obrigada, Dona Edi, que foi minha professora, que eu agradeço profundamente isso, você era obrigada a ler um livro por mês, fazer um resumo dele, e no final do ano escrever o seu próprio livro. E isso até o quarta série, na minha época, quarta série, eu não sei direito o que é hoje, mas não tinha ginásio ainda. Então, até o quarto ano. Será que tinha ginásio? Não lembro. Mas, enfim, então, isso assim... Mas também na minha própria escola, que tinha teatro todo final de ano, a gente fazia as peças lá, não tinha uma dramaturgia. Mesmo que fosse adaptado para criança, Romeu e Julieta adaptado, mesmo que fosse alguma coisa popular, assim como Shakespeare,
Entende? Assim, a gente não é acostumado a ter dramaturgia. Eu acho que isso também faz parte da falta de interesse das pessoas. Eu tenho uma outra observação sobre o que você está falando e sobre o que ele falou ali, que eu acho muito pertinente, que é o seguinte. Eu pude observar que eu sofri um certo preconceito, eu não sei se eu me vi também nessa situação ou se realmente foi aquilo. Quando eu ia chamar parceiros, ou sejam artistas ou produtores, para o meu projeto, que eles descobriam que era totalmente gratuito, havia um desinteresse. Ah, mas você não vai cobrar bilheteria? Ah, não cobra nem que seja R$20, R$10, meia, ou então lista amiga. E eu não, porque o meu interesse enquanto artista e produtora é justamente alcançar essas crianças que não vão à escola ou que frequentam pouco a escola. A plateia, né? E por que essa criança que não vai à escola não vai à escola? É porque ela não quer, não, ou é porque ela não comeu, ou é porque a mãe não pode levar porque está trabalhando, ou é porque ela sequer ouviu falar sobre o teatro na vida. Então, assim, a descentralização também tem que ser com relação a esse padrão de achar que o que é de graça não é tão bom. Sim, e que só quem... É a meritocracia, né? Que só quem tem notas boas ou que se destaca tem acesso à cultura ou à arte. Não. Pelo que eu estou entendendo, então, há uma questão também de formação de público. Claro. Isso, na avaliação de vocês, hoje é deficiente no Brasil. Eu acho. Com certeza. É Com certeza. Você sabe, ela está falando até das crianças e tal, que nunca foram ao teatro. Há 5 anos, eu tenho um projeto no Galpão Gamboa de dar aula para a terceira idade. Na zona portuária Na aqui zona do Rio de portuária Janeiro. aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente já fez 4 peças, inclusive numa das peças da minha companhia, o Mondel, Mata Teu Pai, da Grace Passou, 14 delas participaram da peça também, junto com a Débora Allan, que era a atriz principal da peça. E aí, o que acontece? A maioria ali nunca tinha ido ao teatro. Olha. Elas se interessavam em fazer o curso para ver, porque tinha aula de dança, aula de câmera, mas de teatro, era a primeira vez que elas estavam tendo, antes delas irem ao teatro, o contato delas era com aula de teatro. Então, isso é uma loucura também. Então, não é só crianças, né? Assim, imagina, terceira idade nunca tinham ido, a maioria, nunca, algumas sim, outras não. Então, isso, assim, é uma realidade, de gente. Cinema, o meu primeiro contato, depois que eu deixei de ser criança e me tornei adulta, com as artes, foi numa oficina gratuita de roteiro lá em Natal, que depois a gente fazia um curta-metragem. A partir daquele momento, eu falei, gente, eu nasci para ser atriz. Mas olha só, já que a gente entrou nessa seara dessas formas alternativas de contato com o teatro de rua, que a gente tem várias iniciativas no Brasil de teatro de rua. Na avaliação de vocês, isso é um método eficiente de formar esse público? Claro. Tá aí a Miradade, né, com o grupo Tá na Rua e outros grupos também, o próprio Galpão de BH, que depois eles começaram com teatro de rua, depois eles tiveram uma sede e tal, mas assim, que é considerado o maior grupo de teatro do Brasil, né? O Amir é tipo o nosso... O Amir é nosso ídolo, nosso papa, nosso tudo. A Amir é nosso tudo. Tá na rua é tudo para todo mundo, eu acho. Então tem isso assim, o teatro, você tendo contato, o próprio Ariano Suassuna dizia isso, que as primeiras vezes, que é teatro de boneco até, mas era na praça que ele via aquele teatro de mamulengo e que ele começou a se interessar em escrever para contar, para fazer uma história para aqueles bonecos também, olha só, né? Falando em teatro de rua, eu queria chamar agora para a nossa conversa a Tânia Farias, que é do grupo Tribo de Atuadores Ó Nós Aqui Travês, que desde 1978 forma novos artistas no Rio Grande do Sul e hoje é uma referência no país inteiro. Tânia, você me ouve bem? Ouço sim, Bernardo. Maravilha, obrigado pela participação aqui no Conexão. Como eu já adiantei, o grupo, ele desde 1978 está aí formando artistas. E como é que isso funciona hoje? Vocês têm uma procura, as pessoas, os novos artistas de fato se interessam por essa forma de levar o teatro para o público? Então, na verdade, a questão da democratização do acesso ao teatro tem sido uma preocupação constante no trabalho do grupo desde a sua origem, que quando começa a fazer essas descobertas, já começa a desejar compartilhar isso com outras pessoas. Então, existe um projeto pedagógico que o Oi Nós desenvolve, que gerou muitos outros grupos de teatro e grupos de teatro de rua no Rio Grande do Sul, e atores e atrizes espalhados por toda a cidade de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. O Oi Nós é um grupo aberto a novos participantes.
Então, as pessoas começam fazendo as oficinas abertas e gratuitas do grupo, que hoje nós temos uma escola de teatro popular. E quando eu falo popular nesse sentido, não porque necessariamente a gente vai trabalhar linguagens populares, mas popular no sentido de facilitação do acesso. Eu acho que seria, digamos, o primeiro tópico do que eu imagino que seja uma maneira de democratizar o acesso, né? Que é fazer com que as pessoas tenham acesso, elas possam entrar na sala de teatro, elas possam encontrar o teatro na rua, elas possam não ter um impedimento material delas de acessar isso. Entendi. A gente está vendo algumas imagens, Tânia, a gente está vendo algumas imagens do canal do YouTube que vocês têm, mas de maneira bem rápida eu queria que você explicasse para a gente como é que é feita a seleção desses artistas, como é que funciona hoje? Então, na verdade, o Oi Nós, as pessoas participam das oficinas do grupo. Entendi. E a partir desse contato e desse processo todo de aprendizagem, elas vão se integrando ao grupo ou não, né? Elas vão formando outros grupos na cidade. E isso também é uma proposta de aprendizagem gratuita. Então, a gente tem muitas pessoas da periferia que acabam ingressando no grupo, que é o meu caso. Eu fui fazer oficinas abertas e gratuitas no Oi Nós, e quando eu fui fazer isso, eu era uma adolescente, eu não tinha recurso para pagar nenhum curso pago de teatro. Então, é assim que as pessoas acabam se integrando ao grupo ou formando outros grupos. E tem sido assim sistematicamente. Hoje o grupo tem 25 pessoas que formam o seu núcleo de atuação. E claro que tem mais de 100 pessoas envolvidas nesse trabalho pedagógico do Oi Nós. E o Oi Nós tem uma série de projetos que tem justamente a ver com essa questão da democratização. A gente realiza um festival que chama Festival de Teatro Popular Jogos de Aprendizagem, que é um festival internacional de teatro, e toda a programação é oferecida gratuitamente, e a gente tem todo um diálogo com escolas para que esses alunos da rede pública, eles venham ao teatro. E a gente vê que vão num ano, vão no outro ano, e daqui a pouco aparecem no nosso teatro, fora do festival, para assistir um espetáculo, e relatam para a gente que já assistiram vários espetáculos, e então passou a ser uma alternativa de lazer para essas pessoas. Eu acho que tem duas coisas que a gente percebe que são fundamentais e que tem aquela brincadeira, né? Se todo mundo entendesse de teatro como entende de futebol, obviamente não faltariam pessoas para assistir teatro. Seria outra realidade, né, Tânia? Né? Se todo mundo entendesse teatro como entende de futebol no Brasil, seria outro país, inclusive, E né? será que ela tem algum tipo de apoio? O grupo tem algum tipo de apoio, Tânia? Vocês... Tânia, a Inês Viana aqui no estúdio está perguntando, não sei se você está conseguindo ouvi-la, ela está questionando se vocês conseguem algum tipo de apoio, seja do setor público ou do setor privado. Então, eventualmente nós conseguimos. Esse ano o Oi Nós está completando 40 anos de atuação e a gente não conseguiu nenhum recurso para celebrar os 40 anos. Mas a gente está sempre em busca de recursos, né, para realizar esse festival internacional. Locais, só é possível realizar através de recursos via editais públicos. Mas às vezes acontece, às vezes não. Pois é, Tânia, o seu desafio, a sua dificuldade é a da Kélis aqui também, que assim como você tem um trabalho aqui no Rio de Janeiro, você também vai batendo de porta em porta, né, Kélis? Eu vou de porta em porta, eu ligo, eu incomodo, eles falam que não estão, e aí eu ligo com outra voz, ponho um pano e falo, oi, eu poderia falar com fulano de tal, quem é? Aí eu falo, é uma produtora de São Paulo, só um minutinho, aí passa a ligação. Aí eu descubro o nome da pessoa. A interpretação tem que funcionar. Nesse momento é só para eu descobrir o nome, aí eu desligo, espero uns 20 minutos, aí eu ligo de novo. Eu queria falar com fulano de tal, porque quando você já fala o nome, já parece que você conhece a pessoa. E aí eu consigo chegar na pessoa, só que antes, quando eu usei da verdade, eu não consegui. Aí quando eu fui através de mecanismos, aí eu falei, então é assim que a gente tem que... É isso aí. É isso aí você que eu tô falando, uma boa atriz para conseguir convencer o cara que bateu no meu carro, ele me deu dinheiro. Olha ele só. bateu, ele era daquela rede Accor, lá de Santa Teresa, um carro de 100 mil, bateu no meu Fusca. E aí eu falei, ele, claro, se ofereceu para pagar tudo, nenhum momento e tal. Aí eu falei, você faz o quê? Ele, eu sou do Santa Teresa, o grupo Accor. Eu falei, cara... Ai, meu Deus, imagina como terminar essa entrevista. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu sou aqui do bairro, eu faço um evento aqui há 6 anos. Aí ele, tá, entendi. Cara, mas Ele doou. Ele doou.
Olha que lindo, que tá Foi, vendo? A gente está citando um exemplo aqui, lógico. que são formas que as pessoas Não, vão olha só, arrumando para financiar. Mal barato que ela tá aí, ela corre atrás do sonho dela e tá nananana. Mas existe uma responsabilidade, né? Tem que ter uma nessa responsabilidade história, né? dos órgãos superiores de apoiar a cultura, não é Inclusive, isso? E nem todo mundo tem o talento da Kellys para chegar a bater de porta em porta, ou se dispor a isso, ou fazer. Então, deixa eu só chamar o João de novo para a conversa, porque ele queria comentar. A gente está falando sobre essa questão aqui de democratização, de formas de financiar. João, você queria participar aqui com uma opinião, né? Eu queria só comentar, acho que foi a Inês que estava falando sobre a questão das pessoas mais velhas. Eu falei do lado positivo, né, que acho que tem um volume grande de pessoas que vai ao teatro, ainda que a gente desejasse que fosse maior. Agora tem um volume gigantesco que nunca foi no teatro, né? Pela pesquisa, são 12 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E o percentual maior justamente entre as pessoas mais velhas. Por quê? São pessoas que no passado tiveram menos acesso à escolaridade, né? Escolas estudaram menos, por conta disso cresceram, tendo menos acesso à renda, e hoje esses dois fatores jogam contra elas, né? Sendo que entre os jovens esse percentual de pessoas é um pouco menor. Por quê? Porque você já tem um trabalho um pouco maior das escolas. Então eu vejo a situação com mais otimismo, né? Eu acho que você melhorando a escolaridade, a tendência é que os próprios jovens pressionem mais o poder público e a iniciativa privada para ter uma produção cultural maior. E, fazendo um pouco uma meia-culpa aí, acho que também tem um papel da própria classe teatral se organizar melhor para ter as suas demandas, né? Porque uma coisa que a gente sente aqui na área cultural, você olha os números isolados dos teatros, dos museus e mesmo os cinemas, às vezes, os números parecem nunca convencer, né, o poder público, o pessoal da fazenda, planejamento, de outras áreas, da importância, da força que a cultura tem na sociedade, né? Agora, se você juntar os dados do teatro, do museu, dos shows de música, do circo, das festas populares, dos livros, é um volume absurdo de pessoas que estão, de alguma maneira, acessando a cultura, né? Então, acho que é importante também que as áreas se organizem, se articulem, para que consigam ter suas demandas mais estruturadas, né? Com certeza. Temos mais investimento para peças de teatro, mas para quantas? Para 10, para 100 ou para 1000? É preciso dizer que a gente sabe que existe uma demanda, né, João? Essa demanda existe, o país necessita de cultura, de informação, de conhecimento. E falando em iniciativa, eu vou te cortar rapidinho, o Sesc Rio de Janeiro convidou 17 produtores e diretores já reconhecidos no mercado para ajudar grupos teatrais de todo o estado. Eles prestam uma espécie de consultoria e reformulam espetáculos com novos elementos artísticos. O resultado desse trabalho começou a ser exibido nas salas do Sesc. O André Gracindo, que é analista técnico de artes cênicas do Sesc Rio, ele vai explicar para a gente agora como funciona esse projeto. Vamos ver. A Mostra Regional de Artes Cênicas é um projeto de intercâmbio de artistas convidados, diretores, músicos, atores, junto a grupos em diversos momentos de suas carreiras de regiões diferentes do estado do Rio de Janeiro. A gente trabalha com grupos de teatro, dança e circo, e o projeto tem a intenção de colocar em contato diretores de regiões diferentes com esses grupos desses territórios, para promover um olhar sobre o trabalho que esses grupos vêm desenvolvendo, promover um olhar técnico, artístico sobre o que ele vem fazendo, trocar experiências, observar alguns atores, diretores, algumas produções que vêm sendo feitas no estado e promover também a circulação dessas companhias por diferentes territórios. Então, são 5 territórios que a gente tem trabalhado, 5 regiões. A gente tem a Mostra Zona Norte, aqui englobando Ramos, Madureira, Engenho de Dentro e Tijuca. A Mostra Serrana, com Sesc Quitandinha, em Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. A Mostra Fluminense, com São Gonçalo, Niterói. A Mostra Campista, com Campos. E a Mostra da Baixada Fluminense, com Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meritiba. Então, esses grupos transitam por esses territórios depois de passar por um mergulho, um intercâmbio com esses convidados que nós identificamos como artistas que podem potencializar esses trabalhos.
Muito bem, nosso tempo está terminando. Eu queria já agradecer a participação do João, agradecer a participação da Tânia aqui no Conexão. A Inês também está nesse projeto do SESC, né, Inês? Exatamente, eu fui convidada para participar desse Mostras Regionais de Artes Cênicas com a companhia CERN de São João do Meriti. E é uma experiência extraordinária. Realmente eu fiquei muito feliz com o resultado. E até outubro tem apresentação. Até o final de outubro tem apresentação. E eles conseguiram realmente fazer várias temporadas a partir disso. Então, no assim, site do Sesc tem uma lá iniciativa do Sesc. Maravilha. Seu festival em dezembro, rapidinho. Dezembro, Fest Artes, dia 7, 8 e 9, no Parque das Ruínas, em Santa Teresa, totalmente gratuito. Mas quem quiser doar alguma coisinha, pode doar. Claro que pode. Tá certo. A você de casa, obrigado pela participação, pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.